Você que está aqui presente, você pode se assentar. Você que está em casa, procure não mexer com outra coisa. Preste atenção nesta palavra que Deus revelou ao meu coração nesta madrugada, enquanto eu orava, próximo das 4 horas da manhã, e o Senhor falava para que eu trouxesse essa palavra para o coração da igreja neste dia. Tiago, irmão de Jesus, primeiro pastor de Jerusalém, enfrentando muitos desafios. Você precisa entender que neste contexto da história, Jesus já não estava presente em carne e osso. Jesus havia ido ao Pai. E como ele mesmo disse na palavra, ele iria, mas deixaria o Espírito Santo, o Consolador. O Senhor deixou muitos desafios para aqueles que aceitaram seguir. O Senhor deixou muitos desafios para aqueles que aceitaram prosseguir e levar a verdadeira palavra de ensinamentos do Mestre. Não tinha mais um Mestre para enfrentar os fariseus, não tinha mais o Senhor para estar de frente. Agora, os próprios discípulos começariam a entender na sua pele o que de fato Cristo passou, levando a doutrina do reino, o evangelho do reino, trazendo ao povo daquela época uma nova visão e uma nova ideia do governo de Deus para a humanidade. Era um tempo ainda que o Império Romano dominava quase todo mundo conhecido, e vem um mestre chamado Jesus, o Messias, dizendo que haveria de vir um outro reino mais poderoso do que esse, mas que haveria de passar um bom tempo em que os seus discípulos iriam levar a palavra, que seriam perseguidos. E aí, então Tiago começa a pregar a igreja de Jerusalém, chamando a atenção da igreja aqui no primeiro capítulo, no versículo 22, dizendo assim: ei, igreja, tornar-vos praticantes ou cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou algumas traduções falam assim: tendo falsos discursos. Preste atenção como esta palavra, ela é do dia. Ela é algo que está atualizada. O tempo está passando, pessoas estão morrendo, presidentes são eleitos, reis são depostos, autoridades constituídas, outras mudadas. Passa-se anos e mais anos, e nós vemos que essa questão de menos a prática e mais o discurso tem sido algo muito real nos nossos dias. Você já não passou pela situação de alguém que prometeu algo para você? Ou seja, discursou, falou, mas na prática não executou? E por causa disso, muitos de nós nos entristecemos. Muitos de nós ficamos decepcionados com pessoas que prometem e não cumprem. Nós ficamos estarrecidos com pessoas que falam e dizem e prometem e fazem voto e fazem aliança, e daqui um pouco você vai cobrar: mas espera aí, você falou que faria isso. Ei, espera aí, você falou que seria desta maneira. E você percebe que não passou de discurso, não passou de falácias, não passou de palavras vazias, sem importância, sem peso. Tiago estava querendo dizer para a igreja de Jerusalém: ei, alguém morreu por vocês. Alguém morreu, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Ele tomou sobre ele tudo aquilo que era contra nós. Todo o pecado que estava imputado em nós, Ele tomou sobre si. E agora nós não podemos ter uma vida vazia. Nós não podemos ter uma vida em que ouvimos falar da verdade, mas não queremos viver a verdade.
ou melhor, não queremos praticar a verdade. De nada adianta conhecer a verdade se você não vive ela. De nada adianta saber o que é o correto sem fazer o que é o certo. É por isso que o mundo está cada vez mais caótico. É por isso que vivemos uma época em que a palavra não tem tanto peso. Eu lembro que na minha infância bastava somente um olhar para o outro e dizer: eu garanto a minha palavra. Hoje a mesma pessoa, na nossa geração, que eu considero uma geração fraca, uma geração que não vive princípios, e às vezes eu escuto pregadores novos dizendo que essa é a geração que vai mudar tudo. Eu oro para que seja, mas eu não tenho visto isso. Eu tenho visto uma geração que não cumpre com seus deveres, uma geração fraca que não pode ser chamada a atenção, uma geração fraca que nasceu em meio a bullying. Eu sou de uma geração que não existia bullying. Eu sou de uma geração que quando caía já levantava. Eu sou de uma geração ainda que o mertiolate ardia. Então nós pensávamos duas vezes antes de cair, porque sabia que tinha que passar por aquilo. Hoje é uma geração fraca, em que até o remédio que precisa ser amargo, para não esquecer e não fazer, não, agora é docinho. Não pode causar ferida, não pode causar nada. É uma geração fraca. A primeira geração de discípulos morreram por amor à obra. Alguns foram decapitados, outros foram jogados em arenas para gladiarem e nunca tinham pegado a uma espada. Outros foram jogados a covas dos leões, outros foram jogados à cova para morrer, serem vendidos como escravos. Uma época em Roma, o imperador louco amarrou muitos cristãos em postes, pendurando, amarrando eles, jogando azeite para os queimarem vivos. Entende por que eu falo que essa geração é uma geração fraca? Porque dependendo da palavra que essa geração escuta, ela troca de líder, troca de pastor, troca de pai, troca de mãe, troca de amigo, troca de tudo. Porque hoje essa é uma geração que troca de amizade, troca de pessoas queridas assim como se troca roupa. Tiago estava chamando a atenção. Ei, você ouviu a palavra que cura? Ei, você ouviu falar de Jesus? Então, coloque em prática aquilo que você aprendeu dele. E aí eu queria entrar um pouco em falar o que é que nós aprendemos de Jesus. No Evangelho, conforme Lucas escreveu, no capítulo de número 6, no versículo 47, diz assim. O capítulo número 6 é fantástico, eu recomendo que você leia em casa. Ele começa falando sobre Jesus não guardando o sábado como os judeus queriam, mas ele fazia as boas obras no sábado. Ele fazia a vontade do Pai no sábado. Mas também no capítulo de número 6, é o capítulo que fala sobre um pouco do sermão das bem-aventuranças, do que nós devemos ser e do que nós devemos praticar. No capítulo de número 6, no versículo 47, ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus falando assim: ei, eu vou falar para você, aquele que ouve a minha palavra, mas pratica ela, eu vou dizer quem é essa pessoa. E aí lá o Senhor começa explicando que quem ouve a sua palavra, porque não adianta só ouvir, tem que praticar. É como uma pessoa que fez medicina, mas não praticou. Uma pessoa que fez enfermagem, mas não praticou. Fica meio estranho. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. E quando veio a tempestade,
não se abalou. Quando ele fala aquele que vem a mim, ele está falando sobre aquele que é voltado a obedecer e a praticar aquilo que o Senhor ensinou. É como um conselho. Um pai diz para um filho: filho, não faça isso. A mãe diz: filha, não faça isso. Essa pessoa não serve para ser seu amigo. E como diz o pessoal por aí, que a palavra de uma mãe é uma profecia na vida da pessoa. Quantos casamentos são maus porque filhos não ouviram seus pais? Quantos filhos estão perdidos porque não querem olhar para o pai ou para a mãe e ver a experiência de vida que carrega, mas prefere ouvir alguém lá fora, em que a qualquer momento pode trocar a sua amizade? Até porque essa geração não sabe o que é amizade. Essa geração confunde amizade com quem é colega ou com quem é conhecido. Não sabe distinguir. Uma amizade, ela não é feita com uma semana ou com 3 meses. Uma amizade, ela é um acúmulo de vivência. Muitas amizades começam na infância e vai até a morte. Outras pessoas você conhece na caminhada da sua vida ou até no final da sua vida, e você se pergunta: aonde estava essa pessoa que eu não a conheci antes? A amizade é feita por prática do dia a dia, em que você vai tendo intimidade, e às vezes você pode ficar até distante dessa pessoa por muito tempo, mas quando você encontra de novo, aquela amizade está firme. Pastor, o que é colega? Colega é aquele da escola. Você consegue, para quem já fez a faculdade, continua ainda com o colega da faculdade? E aquela primeira empresa que você trabalhou, você tem convivência com aquelas pessoas? Se brincar, aquela pessoa que faz muito tempo que não te vê, que você acha que foi um amigo, quando te vê e te reconhece, e talvez tenha vergonha de alguma coisa e vira até a cara. Porque o verdadeiro amigo, ele nunca vai esquecer da amizade. O verdadeiro amigo pode até pisar na bola com você, mas ele sabe que ele vai receber o perdão, porque uma amizade sincera, ela não se destrói por qualquer coisa. A amizade sincera, ela não é substituída para conseguir alcançar o favor de alguém. E quando Cristo fala: vem a mim, Ele está falando daqueles que querem muito mais do que servir. Porque Ele diz em João, dizendo assim: eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo. É por isso que às vezes você precisa criar uma prioridade na sua vida. Talvez você está deixando pessoas que te amam, pessoas que são verdadeiros amigos, porque o verdadeiro amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. O verdadeiro amigo é aquele que, sendo seu amigo, às vezes fala para você: ei, eu gosto de você, mas nessa situação você está errado. E você olha para ele, você olha para ela: mas espera aí, até você contra mim? Não, ele não está contra você, ela não está contra você. Está mostrando que é o verdadeiro amigo que ama. Talvez esta palavra, muito mais do que a revelação que Deus me deu, que eu quero trazer para você, mas algo que Deus fala no meu coração nesta hora. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado e veja quem realmente te ama. Quem são os verdadeiros amigos? Aqueles que olham para você e diz a verdade daquilo que você precisa ouvir. Talvez o verdadeiro amigo não está fora da sua casa, está lá. É aquele que olha para você e diz assim: você vai desse jeito. É aquela que olha para você e fala assim: mas de novo você vai tentar ter amizade com aquela pessoa? São pessoas que se importam com você. E talvez não está fora de casa, está dentro de casa. Mas também pode ter amigos mais chegados do que irmão. Aquele amigo que não é de sangue, mas é aquele amigo que você resolveu escolher e abraçar para
para confidenciar. E aí você precisa então fazer a prioridade, dando prioridade para quem te dá a prioridade, e colocando em segundo plano para quem realmente não se importa com você. E eu sempre digo, não tire ninguém da sua vida, só coloque cada coisa na sua ordem, só coloque cada coisa na sua posição. Porque até dentro da sua cozinha, quando chega uma pessoa estranha, não sabe onde estão as coisas guardadas, mas você sabe. Você, que é a dona da cozinha, você sabe onde é cada coisa. E se alguém for lá te ajudar, se não perguntar onde colocar, vai colocar algumas coisas no lugar errado. Por isso, na sua vida, é você que conhece, é você que precisa saber quem merece a sua atenção, quem merece ouvir as suas confidências. Porque às vezes nós erramos e escolhemos pessoas que não têm legalidade nenhuma para falar ou dar qualquer tipo de opinião. E aí nós começamos a ser como a geração fraca que se recorre à internet, que procura livro de autoajuda. E talvez você precise entender que não é o livro de autoajuda que vai te ajudar, mas é a ajuda que vem do alto, que está na hora de entrar na sua história definitivamente, para mostrar para você o verdadeiro caminho. É por isso que Tiago dizia assim: ei, vocês precisam não ser só ouvinte, mas vocês precisam começar a praticar. E aonde, pastor, eu vou praticar? Eu vou praticar primeiro dentro da minha casa, mas eu vou praticar lá na empresa onde eu trabalho, eu vou praticar com os meus amigos. Você precisa praticar aquilo que você ouve, aquilo que você aprende de Jesus. Por isso que aqueles que vêm ao Senhor, que começam a andar com Ele, é impossível não começar a viver a sua vida pautada. Segundo, ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras. Muito mais do que ouvir, é praticar. Praticar não é praticar o que você aceita que é correto. Porque praticar só o que você aceita não é ouvir a voz de Jesus. Ou por um acaso você filho, você filha, já não obedeceu seu pai, a sua mãe, não concordando, mas obedeceu, porque era uma autoridade que estava falando com você. E muitas das vezes, quando nós não damos ouvido às autoridades que foram delegadas sobre as nossas vidas, a consequência é inevitável, são caminhos de morte. Ah, pastor, eu não morri. Não morreu? Tente imaginar quantos sonhos seus ficaram para trás. Tente imaginar quantas coisas lindas que você poderia ter vivido e foram praticamente assassinados. E não por alguém, mas por você. Porque talvez desobedeceu quem você deveria obedecer. Então praticar não é fazer só aquilo que você quer. Porque fazer só aquilo que você quer não é obedecer, mas é o seu bel prazer. É muito fácil. Concordar também é quando você resolve ter uma experiência pessoal. Quem, quando filho, a mãe disse: coma isso. E muitos de nós dizemos assim: mas eu não gosto. E ela pergunta assim para você: mas você já experimentou? E aí você teimoso, né? Teimosa. Diz de novo: mas eu não gosto. Como que você não gosta de uma coisa que você não experimentou? Mas eu sei que eu não gosto. Talvez o que está faltando é você ouvir a voz do Senhor. Porque quando você definitivamente tiver uma experiência de quem é Jesus na sua vida e o que Ele pode fazer por você, você vai entender que essa experiência vai superar todas as coisas que você já passou. Mas isso só acontecerá se você ouvir a voz do Senhor e começar a colocar em prática. Então a prática vai te levar à experiência. E a experiência vai te levar a caminhos que você nunca esteve. Vai te levar a lugares que você nunca pensou estar. Assim é Jesus. É dessa forma que Ele age nas nossas vidas.
Lucas 6,46, um versículo antes, diz assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Jesus dizendo para os seus discípulos. Ele não estava falando para o mundo. Hoje não é diferente. Muitas pessoas querem servir a Jesus, mas não querem fazer o que Ele manda. Ah, mas agora a moda é fazer as boas obras, então eu estou fazendo. Nós temos que ser igreja. Ser igreja é fazer caridade. Ser igreja é fazer boa vontade. Se fosse só isso, o mundo estaria salvo. Nesse tempo de pandemia, você conhece alguém próximo de você que passou fome? Que não foi ajudado por alguém? Você conhece alguém que pediu ajuda para alguém e não foi ajudado? Nós mesmos desta casa, nós procuramos em todas as nossas mídias colocar: se você sabe de alguém que está passando necessidade, procure-nos. Mas não foi só nós que fizemos isso. O mundo inteiro fez isso. Então, se só fazer a caridade fosse necessário, Jesus já poderia ter voltado no meio da pandemia. Mas por que Ele não voltou? Porque fazer caridade é parte do Evangelho, mas não é o seu todo. O Evangelho, ele é mais completo. Jesus fala de um novo governo. Jesus fala de um novo reino. É por isso que em Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, fala que ele fala de um povo zeloso e de boas obras. Agora, muitas pessoas hoje dessa geração só estão pensando nas obras. E só fazer as obras não resolve. Mas espera aí, pastor, então eu não posso fazer boas obras? Não, você deve. Você precisa fazer boas obras. Mas preste atenção no que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Antes das boas obras, ele fala de um povo zeloso. Então precisa ter zelo. Primeiro zelo do quê? Ele fala um povo zeloso e de boas obras. Não é ser zeloso nas boas obras, é ser zeloso e de boas obras. Uma parte da palavra fala: e o zelo da tua casa me devorará. Zelo então das coisas de Deus. Zelo. Aquele que tem zelo capricha. Aquele que tem zelo faz o seu melhor. Aquele que tem zelo, ele obedece. Aquele que tem zelo faz com excelência. Você entra em determinados lugares que você olha assim o ambiente e você fala: meu Deus, como foi feito com excelência, como foi feito com perfeição. Você entra no mesmo prédio, em apartamentos diferentes, você consegue perceber a diferença. Você entra num shopping, você vê muitas lojas, você vê a diferença. É por isso que há diferença naqueles que servem a Deus. Tem aqueles que são zelosos e ele zela sobre aquilo que ele fala. Ele zela sobre aquilo que ele vai ver, porque o seu olhar, ele está enchendo o seu coração daquilo ali. Ele zela também no que vai ouvir, porque existem coisas que você não deve ouvir. Pastor, mas eu não sou surdo, então sai de perto. Existem conversas que você não deve participar, nem ouvi-las. Porque há um filósofo que diz que até aquele que se cala, ele faz o quê? Ele consente. Então às vezes haverá momentos que nem ouvir a conversa você vai poder. Porque você não vai pronunciar, porque você não quer confusão. Mas calar significa que você está consentindo com aquilo que está falando errado. Por isso, quando você receber alguém na sua casa, ou quando você estiver num trabalho, e que são pessoas próximas de você, e começar a falar algumas coisas, se você puder dizer: por favor, não vamos falar sobre esse assunto, tudo bem. Mas se não, vá ao banheiro, vai tomar um copo d'água e não participe dessa conversa. Precisamos ser zelosos nas coisas de Deus. Precisamos, sabe o que? Seguir princípios. Precisamos fazer as boas obras, porque é praticar.
No livro de Tito, capítulo número 3, versículo 1, diz assim: estejam prontos para toda boa obra. Estar pronto é estar de prontidão. É como um quartel que tem lá os bombeiros, que eles ficam lá. Mesmo se não está pegando fogo em lugar nenhum, eles estão do quê? De prontidão. Um hospital. Essa semana não deu ninguém, mas você pode ter certeza, tem enfermeiro lá, tem médico lá, tem atendente lá. Precisam estar em prontidão. Precisam estar à disposição. E muitas das vezes nós não estamos em prontidão para viver a nossa felicidade. Nós nos ocupamos com outras coisas, mas não estamos dispostos a estar prontos para viver o melhor desta terra. Você sabe por quê? Porque nós achamos uma zona de conforto. Tenta pensar agora. Qual é o lugar que você se sente mais confortável na sua casa? Vou mudar a conversa. Você vai fazer uma viagem de 10, 15 dias. E quando está chegando no finalzinho, muita gente fala assim: ai, que saudade de casa. Se eu tivesse no meu sofazinho. Que saudade da minha cama. Qual é a parte que você gosta da sua casa? Talvez nós fazemos isso na nossa vida. Nós deixamos a nossa vida confortável. Eu não vou orar muito não, porque orar o inimigo fica nervoso contra mim, ele vai se levantar contra mim. Isso, você está numa zona de conforto para não orar. Eu vou aproveitar que agora é época de pandemia e eu não vou para a igreja não, mas eu vou no shopping, eu vou na farmácia, eu vou buscar meu benefício na Caixa Econômica que tem 500 pessoas na fila. Eu vou no mercado que faltou o leite e tem que esperar lá no caixa, lá 300 pessoas, umas 10 está tossindo. Mas na igreja que fica todo mundo sentadinho, longe um do outro, com máscara, eu não posso ir porque lá eu vou pegar o coronavírus. Eu vejo até pessoas que poderiam frequentar a casa de Deus e estão usando essa desculpa. Isso se chama zona de conforto. Enquanto eu estiver dentro da casa do meu pai e da minha mãe, estão me bancando, então não estou muito preocupando se eu vou estudar. Não sei, depois eu vou ver isso daí. Zona de conforto. Eu não vou no monte não, meu pastor paga um preço por mim. Ele sempre fala lá na frase dele, o pastor que ora por você. Então eu tenho que ter alguém que ora por mim. Tá igual aquela pessoa que foi na academia, passou o cartão de crédito lá 12 vezes, porque agora a academia é assim, né? Você sabe que os caras não vão, então já passa o cartão, né? Passou 3 meses, o cara não perdeu nenhum quilo. Ele falou para a esposa: eu vou lá ver o que aconteceu com a academia, porque eu preciso lá ver, até agora eu não perdi nada. Não perdi nenhum peso. Mas ele não frequentou nenhum dia. Porque a zona de conforto nossa, nós criamos na nossa mente. Eu não vou hoje porque está chovendo. Eu não vou amanhã porque está frio. Eu não vou lá porque o ar-condicionado é muito frio quando liga. Nós vamos criando zona de conforto. E aí sabe o que acontece? Nós abdicamos da nossa felicidade. Há coisas que você já deveria ter feito na sua vida pessoal. Há coisas que você já deveria ter feito, porque ninguém precisa mais falar para você. Você sabe o que precisa ser feito. E quando você fazer o que precisa ser feito, você vai sair da zona de conforto. Porque às vezes a zona de conforto, ela já propriamente diz que é uma zona de conforto, porque quando você sai dela, então você precisa batalhar. Você precisa praticar algo que você já ouviu. E é isso que Cristo diz para nós, que nós precisamos praticar as boas obras, mas nós precisamos ser zelosos com aquilo que nós aprendemos. Precisamos então colocar em prática para que possamos ser o quê? Discípulos. Até porque, preste atenção no que eu vou falar agora, algo que Deus me revelou. Deus não chamou você para ser praticador de obras, mas Ele chamou você para ser o quê? Discípulo. Você precisa fazer as obras, mas você não pode ser conhecido pelas obras que você faz. Você precisa ser por aquilo que você aprendeu de Cristo em Antioquia.
Em Atos capítulo de número 11, versículo de número 26, diz que é a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque eles faziam as mesmas coisas que o Senhor fazia. E eu vou dizer para você, eles não distribuíam a cesta básica, não pagavam a conta de ninguém, pelo contrário, eles viviam só da obra. Tinha santas mulheres que cuidavam deles. Havia casas estratégicas que eles podiam passar, se alimentar. Mas hoje estão invertendo. As pessoas não querem mais levar o evangelho. Não quer falar que Jesus salva. As pessoas querem ser conhecidas pelas boas obras. Tira foto. Eu não sou contra fazer as boas obras, não. Vou repetir de novo. Nós precisamos fazer. Porque as boas obras chama-se atos de justiça. Mas vem acompanhado daquele que é discípulo. Porque o discípulo ele vai fazer a boa obra porque o amor está dentro dele. Porque Jesus diz que nós devemos ajudar o próximo. Porque Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Eu falava com uma pastora amiga minha essa semana, em que ela está ajudando uma pessoa que não merece, mas precisa. E eu disse a seguinte frase: nós precisamos ajudar as pessoas, não as que merecem, mas as que precisam. Porque quando nós vamos ajudar as pessoas que merecem, nós vamos ajudar quem nós amamos. Eu lembro que na época que nós fazíamos amigo secreto na igreja, faz tanto tempo que a gente não faz, mas eram uns amigos assim meio esquisitos. Não aqui, tô falando lá na sede, que a gente fazia lá. A minha mãe ficava brava, porque todo ano ela ganhava um negócio de plástico, de cristal assim, ela já tinha uns 4 daquele. E as pessoas esqueciam que só dava aquilo para ela. Mas eu lembro que tinha uma família lá, que não é a minha, tá? Que quando pegava entre eles, rapaz, e sempre amigo secreto era limitado ao, tipo assim, vamos falar aí, R$10. Era, na época do R$1,99, lembra? Coisa antiga, gente. É coisa lá de trás que dá para falar hoje com bastante tranquilidade. Mas você via que a mãe tirou o filho, cara, dava um tênis lá de R$300. Mas alguém da família que tirou um outro que não era amigo, então dava um negócio lá que irrisório. Por isso, na hora de nós ajudarmos as pessoas, nós não podemos ajudar quem merece. Nós ajudamos quem precisa. Esses dias atrás passou alguém aqui na frente da igreja e falou assim: vocês estão ajudando quem não merece. Fizeram isso, fizeram aquilo pelo fulano, uma mulher que nem vem aqui. Eu estou sabendo, vocês ajudaram fulano, vocês ajudaram, não merece. Eu falei, então, mas aqui nós não ajudamos quem merece. Nós ajudamos quem precisa. É por isso que o evangelho precisa ser levado a toda criatura. O evangelho precisa ser anunciado. É por isso que quem quer seguir ao Senhor vai seguir Ele, sabe o quê? Fazendo a primeira obra, que é o amor. Quando nós nos convertemos ao Senhor, está lá em Apocalipse capítulo número 2, no capítulo 4 e 5 diz assim, que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar à primeira caridade. Muitos de nós, quando nos convertemos, a primeira coisa que nós queríamos fazer é anunciar o evangelho para os nossos amigos, para as nossas famílias, sem se importar se eles iam gostar ou não. Hoje você já percebeu que você fica meio assim, fala, não fala, está lá na lotérica pagando a conta e alguém fala assim, vai chover, e é Jesus falando lá, vai, agora você fala que vai chover chuva de bênção sobre a vida dele. Aí você fala, o tempo está ruim mesmo, né? E não fala de Jesus. O governo está ruim. Aí o Senhor fala do meu governo, que o meu governo é bom, eu vou implantar na terra. E você fala, é claro, não fazem nada pelo povo mesmo. E tem 2 palavras que eu tirei da minha vida, que eu ia falar agora. Uma ia falar assim, a maioria do pessoal é Maria vai com as outras, mas não pode. Tem muita Maria aqui na igreja que pode ficar brava. E outra coisa que eu não posso falar também, mãe aqui não é a casa da mãe Joana, minha sogra chama Joana. Eu não posso falar também. Mas a verdade é que muitas oportunidades que nós perdemos, você sabe por quê? É porque nós criamos uma zona de conforto. Quer saber? Eu não vou falar nada porque eu não vou ganhar nada. A pessoa vai ficar brava comigo. Nós pensamos assim.
E vamos ouvindo e não vamos praticando. Praticar exige falar, exige viver. É por isso que o Senhor disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que sal da terra? O sal, a palavra sal, ela é a origem de salário, ou salário, que é o que nós temos hoje. Então as pessoas na Idade Média ganhavam a especiaria, era uma das especiarias mais caras, o sal, porque não tinha geladeira, não tinha freezer. E aí com isso então, as pessoas pegavam o sal e quando matavam seus animais, salgava eles. Para quê? Para não estragar, para proteger. Então hoje, meu irmão, anote isso que eu vou dizer para você. Você é o sal deste mundo. Deus te colocou para proteger a palavra dele a todo custo. Deus colocou você no meio da sua família para poder falar a verdade. E para falar a verdade você não precisa ser bruto com ninguém. Você não precisa ser o terrível na família. Você pode levar a palavra, levando a verdade com a palavra meiga e suave, que vai entrando no coração e na mente das pessoas. Você é o sal que vai temperar e vai colocar equilíbrio lá naquela empresa. Você não pode ser aquela pessoa que é corrompida por qualquer falácias. Hoje essa geração está fraca, porque essa geração é convencida por falácias, com frases prontas de autoajuda, que essa autoajuda não vai enganar o Senhor, ou tampouco vai impedir dessas pessoas serem levadas a juízo. Hoje o melhor pregador não é aquele que prega a verdade. Hoje o melhor pregador não é o que tem conhecimento. Porque lá fora estão dizendo assim: talvez o teu caminho não é meu caminho. O que é isso? Não existe caminho do pastor Silas. Existe o caminho que é Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, evangelho que não for pregado que o caminho é Jesus, o evangelho que não fala sobre ouvir as palavras de Jesus, o evangelho que não explica que precisa negar-se a si mesmo. Ele disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que hoje você precisa negar para seguir ao Senhor? É o pastor que vai dizer para você? Não. Você precisa negar aquilo que está tomando o teu tempo e que Jesus não está tendo comunhão com você. E às vezes para alguém é aquela pessoa que só sabe limpar a casa. A casa é um brinco, a casa brilha, mas não tem tempo para falar com Jesus. Talvez é negar-se de fazer um pouco de hora extra, porque talvez o seu trabalho não deixa você mais ter comunhão com o Senhor. Talvez o negar-se é você desligar um pouco o seu celular. Quando foi a última vez que você desligou o seu celular, que você deixou ele a pelo menos 3 metros longe de você? E que ele não ficou ligado, porque você deixou ligado, porque você esperava uma ligação. Será que ele não tem tomado muito teu tempo? Mas tem muitas outras coisas que podem tomar o nosso tempo, que nós precisamos negar. E quem vai dizer isso para você não sou eu, é o Espírito Santo que fala agora a vocês que estão aqui nesta casa, mas a você que me escuta em casa. Então, ficar ouvindo o evangelho pregado por pastores, ou por pessoas que nunca foram pastores, mas pregam somente com frases de efeito, frases prontas, que estudaram na autoajuda. Se você começar a estudar, você vai ver que existem gatilhos mentais, em que se você começar a usar, as pessoas vão te amar. Mas não tem como usar gatilho mental pregando contra o pecado. Não tem como usar frase feita falando que precisa obedecer princípios, que precisa honrar pai e mãe, que precisa ouvir a voz do Senhor, que precisa... Não existe gatilho mental para isso. É por isso que esse tipo de pregação não traz ibope.
É por isso então que precisamos nos voltar ao Senhor. E eu encerro o sermão nesta hora, fazendo as palavras de Jó, no capítulo de número 42, no versículo 5 e 6, onde ele diz assim: ah, Espírito Santo, Jó 42. Deixa eu abrir aqui porque eu acho que eu anotei errado. Me ajuda aí, Aline, acho que é mais rápido você. Jó 42, versículo número 5, onde Jó fala assim que ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora ele começou a ver com seus próprios olhos. Jó 42, 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E outra tradução diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço com os meus olhos. Sabe como Jó conheceu o Senhor através dos seus olhos? Foi quando ele foi acometido de muitas aflições. Jó era o homem mais rico da face da terra, tinha de tudo. E ele sabia quem era Deus. Tanto é que sabia quem era Deus porque ele sacrificava por ele e para os seus filhos. Mas um dia o Senhor permitiu, para mostrar para Satanás que quem o serve não serve pelo que Deus tem para dar, mas serve porque sabe quem é Deus. Muitas pessoas têm pensado que estão servindo a Deus, mas pelo que Deus pode dar e não pelo que Ele é. E então é mais fácil ouvir palavras que vêm dessa maneira. Eu não estou dizendo que Deus não pode dar nada, não. Eu sou um milagre ambulante. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo hoje é tudo fruto de oração. Uma hora eu posso trazer essa palavra, esta mensagem. Muitos irmãos já sabem da minha história. O que eu tenho hoje, que eu possuo, carros, casas, chácaras de campo, foi tudo frutos de coisa que é loucura. De pessoas, eu sou contador formado, pessoas entrar no meu escritório e falar assim: ei, Deus mandou te trazer, Tó, é teu. Como assim, Tó? Mas você não está orando? Eu estou indo embora para Londres e Deus mandou dar para você. Eu falei: cara, você está louco, eu não estou podendo comprar agora. Amanhã, tal horário, no cartório, vamos lá, vamos fazer a escritura. Deus mandou dar para você. É loucura. Mas eu não sirvo a Deus por isso. Eu sirvo porque eu ouvi Ele. E nos momentos de angústia Ele me livrou. Em vários momentos Ele deu ordem a anjos a respeito para me livrar de acidente. E em acidente que me envolvi, nada me aconteceu. E quando aconteceu algo com as minhas famílias, com os meus parentes, Ele também nos livrou. Então, Jó foi acometido de muitas coisas. E nessa hora, na hora da maior dificuldade que nós nos aproximamos de Deus, é quando mais oramos, é quando mais buscamos. E Jó, então, no final da sua luta, ele disse: ei, eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço, porque eu vi com os meus olhos. Está na hora de você começar a ver que Deus te ama. Não é ouvir que Deus te ama, não, é você sentir que Deus te ama. E Ele vai mudar a sua história no seu trabalho, Ele vai mudar a história no seu casamento, Ele vai fazer com que os seus sonhos deixem de ser somente sonhos e passam a ser realidade. É por isso que nesses últimos dias eu tenho falado muito sobre isso. Ei, ainda nós estamos em obras. Há pessoas que acham que já estão prontos, que não precisam de mais nada. Não, nós precisamos ainda da misericórdia do Senhor, porque nós estamos sendo moldados. E quando nós somos moldados, nós somos mudados. Mas só vamos ser mudados se realmente nós quisermos. Porque ouvir nós ouvimos, mas praticar precisa ter o nosso aval. Você precisa deixar. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe o que te causa dor. Ele sabe qual vai ser o melhor caminho que você precisa tomar daqui para frente. Mas Ele é um pai que não é carrasco. Ele é um pai dizendo assim: ei, filho, é esse o caminho que você quer? Olha, tem esse aqui. Quando Deus envia,
Ele nunca manda ninguém sozinho. Ele vai junto. Por isso, no nome de Jesus, vamos nos arrepender daquilo que fizemos de errado. Vamos, em nome de Jesus, olhar para o Senhor. Vamos, em nome de Jesus, começar a perdoar, não quem merece, mas quem precisa. E talvez quem mais precisa não é a pessoa que você pensa no nome nesta hora. Quem precisa é você, para que a obra de Deus definitivamente aconteça dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu relacionamento. Deus quer mudar a sua história, mas Ele nunca vai mudar a sua história sem antes te dar uma lição. E no final da lição, Ele te dá uma prova para ver se pode te aprovar para o novo estágio, para dizer: ei filho, eu estou aqui e estou dando ordem ao meu anjo para te levar a resposta, para te mostrar o caminho, para te dar a solução, para mostrar que sempre te amei. Esse é o Jesus que eu prego. Esse é o Deus que eu confio. Não é um Deus de frases, é um Deus de experiência. É um Deus que quando muda, muda para valer. Não muda para agradar, muda porque Ele sabe do que você vai ser quando Ele te honrar. Por isso, no nome de Jesus, pega esta palavra e coloca no seu coração e comece a praticar. Porque daí o inimigo, ele vai pensar duas vezes em te afrontar. Ele pode até se levantar, mas ele vai olhar para você e vai dizer: ei, com ele eu não posso mais, com ela eu não posso mais, porque ela não anda mais no engano, ele não está sendo mais enganado. Agora eles sabem que eu não tenho poder sobre a vida deles. Eles sabem que Jesus definitivamente morreu na cruz do Calvário. Eles estão tendo uma experiência com o Senhor. Nenhuma experiência pode mudar. Nenhuma experiência será menor do que qualquer conhecimento. Eu preciso dizer isso antes de encerrar. Muitas pessoas têm conhecimento da palavra e talvez não estão usufruindo e fluindo na unção por muito conhecimento e por pouca prática. Nenhum conhecimento vai impedir de eu ou você ser condenado e ser lançado ao lago de fogo. Mas a nossa humilhação diante do Pai e o entendimento que precisamos mudar poderá ter uma grande misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Baseado em quê, pastor, você está falando isso? Baseado no dia da crucificação, que ele já estava crucificado, e do seu lado direito, do seu lado esquerdo tinha dois bandidos. Olha onde colocaram Cristo: no meio de dois bandidos. Um, mesmo morrendo, continuou querendo ter a sua razão como bandido, mas um que estava do seu lado disse: ei Senhor, lembra-te de mim quando vieres para o teu reino. Houve tempo de reconhecer quem era Jesus. Você não precisa reconhecer Jesus no seu leito de morte. Que você possa reconhecer Ele hoje e possa usufruir e fluir muito mais do que a salvação, porque o que Ele nos promete é a salvação. Mas se você reconhecer antes e ser amigo dele, ei, você vai fluir em tudo que é dele. E a palavra diz que se nós fluirmos no que é dele, nós vamos comer e colher de tudo que é bom nesta terra. Tira da sua cabeça: o cristão não nasceu para sofrer. O cristão não nasceu para viver só em luta, em prova. Não. Ele nasceu também para ter colheitas abundantes. Ele nasceu para ter os seus sonhos realizados. Ele nasceu para servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, no nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo nesta hora e coloque em prática e seja feliz. Se coloque de pé, você que está aqui presente. Oh Senhor, Tu és a nossa vida. Jesus, és meu amigo.
Doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu quero orar com você que está aqui nesta hora. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa também, quero orar por você. Preste atenção. Deus quer começar a mudar algumas coisas e retomar algumas coisas que ficaram paradas na sua vida. Não se importe com que as pessoas olhem para você ou te julguem, porque aquele que te ama e sabe a sinceridade do seu coração, Ele não te julga, Ele te entende. Por isso, no nome de Jesus, se desprenda de toda culpa. Se houver algum pecado, abra mão desse peso nesta hora, porque Cristo, Ele já pagou por você na cruz do Calvário. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu oro agora com os teus filhos. Eu oro agora, Senhor, com as tuas filhas. Deus, pedindo uma graça especial, pedindo, Senhor, um recomeço, uma nova história, Senhor, pautada nos princípios, no zelo e nas boas obras. Por isso, papai, em nome de Jesus, Senhor, dá, Senhor, autoridade para esta mulher se desprender de tudo que machuca. Dá, Senhor, força para este homem se permitir um novo recomeço. Quebra, Senhor, todas as palavras contrárias, todas as palavras malditas que foram faladas sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a família deles, papai. No nome de Jesus, quebra as correntes que aprisionam. E essas correntes, elas podem ser de várias formas. No nome de Jesus, ó Pai, quebra, papai, e dá ordem, Senhor, aos teus anjos para poder guardar, para poder proteger. Mas no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa mudar a nossa mente, que o teu Espírito Santo possa nos convencer para um novo caminho, para um novo normal, para, Senhor, as obras, ó Pai, que o Senhor tem colocado nesta terra para os teus filhos fazer. Por isso, em nome de Jesus, tudo aquilo que impede a felicidade dela, a felicidade dele, Senhor, seja retirado, seja arrancado. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Nós oramos, ó Pai, pelos enfermos. Nós oramos, ó Pai, para os teus filhos que não podem estar aqui. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém.